Vamos apresentar o nosso trabalho. É um plano de ação de extensão e será realizado por meio de 6 videoaulas, mais ou menos postadas no YouTube, com aproximadamente 20 a 30 minutos cada. Tem que totalizar umas 3 horas. E abordaremos conceitos e temas baseados em trechos de textos, incluindo uma análise imagética do filme Mandela, O Caminho para a Liberdade, de 2013, com apontamentos sobre o regime do apartheid, a ditadura política militar, a questão de preso de consciência, preso político, segregação racial, direitos humanos, discriminação, cidadania, anistia política, participação, engajamento político, etc. Temos como objetivo investigar o contexto histórico-social do regime de segregação racial na África do Sul e, consequentemente, as políticas do apartheid, que foi de 1948 até 1994, um atentado contra a democracia sul-africana. Analisar e fazer apontamentos sociológicos de trechos do filme Mandela, tais como o racismo, a segregação racial, a liberdade, os direitos humanos, de modo a destacar a heterogeneidade e pluralidade do povo sul-africano, se posicionando contra a discriminação, seja ela de classe social, de crença, de gênero e de etnia, etc. Também objetivamos abordar a importância da participação política do povo sul-africano, liderados por Nelson Mandela, na luta pela cidadania, no engajamento contra as injustiças e a discriminação racial, com vistas à abertura democrática do país. A justificativa do nosso trabalho é cumprir os requisitos do estágio supervisionado da segunda licenciatura em Sociologia e socializar o conhecimento sobre o apartheid e a luta política pela democracia na África do Sul, durante as décadas de 1960 até 1990. A relevância em estudar esse panorama político internacional deve-se ao fato do enfrentamento do povo africano contra o racismo e em favor da liberdade e da igualdade em estados democráticos. Para iniciarmos a nossa conversa, é importante compreender a vivência cotidiana das pessoas em relação aos conteúdos apresentados. O que já sabem sobre o apartheid, sobre as desigualdades sociais, sobre as políticas de segregação racial na África do Sul e o que gostariam de saber mais sobre o tema. Então, em primeiro lugar, é um levantamento do que já sabem e o que gostariam de saber mais sobre essa questão. Para problematizar, é importante uma discussão sobre o conteúdo dentro de suas dimensões, ou seja, da dimensão histórica, social, econômica e política. As ações didático-pedagógicas, elas possuem recursos humanos e materiais. E dentre eles nós utilizamos aqui uma TV pendrive para exibição do nosso filme, do nosso vídeo,
um texto didático, o filme, um notebook e um smartphone. E o uso da rede social. Salve, salve aí, pessoal. Tudo bem? No primeiro vídeo nós fizemos aí a apresentação do nosso trabalho. Faremos aí então uma videoaula sobre a segregação racial, sobre o apartheid, para compreender um pouco sobre esse regime autoritário religioso de Daniel François Malan, falar sobre o Afrikaner, a língua oficial da África do Sul, e vamos fazer uma contextualização. Vamos ver dois momentos diferentes, que seria a colonização e o neocolonialismo, né, ou imperialismo. Então são dois momentos diferentes em que houve exploração, os países europeus estiveram colonizando e, né, ditando as ordens em diversos locais. E um deles a África do Sul, inclusive até o Brasil também, né? Mas aqui nós trataremos da África do Sul. Vamos falar sobre disputas de território, sobre dominação, sobre liberalismo econômico, colocar os seus defensores, as definições do que significa liberalismo econômico e as características. Falaremos sobre o racismo institucional, sobre o racismo e sobre a discriminação racial. Seguiremos tratando a diferença entre raças e etnias e também sobre diversidades étnicas. Falaremos um pouco sobre a herança cultural, o ranço cultural. Também abordaremos a definição e algumas características da cidadania, as dimensões da cidadania, utilizando aí o José Murilo de Carvalho, autor brasileiro, sociólogo, historiador, e ele coloca aí que é uma cidadania inconclusa. Vamos lá. Acredito que temos muito a compartilhar nesse vídeo, nessa videoaula. Bom trabalho para todos nós. Então, para iniciarmos a nossa videoaula, é importante que nós apresentemos o conceito de apartheid, que durou de 1948 a 1994. Então, o que é o apartheid? O apartheid é um regime de segregação racial, ou seja, separação, implantado na África do Sul em 1948 pelo primeiro-ministro Daniel François Malan. Segundo Anthony Giddens, certas sociedades baseadas no capital industrial tiveram sistemas autoritários. Exemplo disso são a Alemanha nazista e a África do Sul sobre o apartheid. Daniel François Malan, ele foi pastor da Igreja Reformada Holandesa, até se tornar editor do jornal nacionalista Afrikaner. Infelizmente, em 26 de maio de 1948, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, o regime do apartheid, separação em Afrikaner, triunfava na África do Sul com a vitória do pastor protestante Daniel François Malan, do Partido Nacional, nas eleições parlamentares. Malan, então primeiro-ministro, cumpriu o que prometeu durante a sua campanha: aprofundar a legislação de segregação racial, introduzindo o apartheid como política oficial. Essa era a campanha do pastor. Segregação racial.
Nós falamos sobre Afrikaner. O que é o Afrikaner? O Afrikaner é a língua com a mistura do inglês e do holandês, que também fala o neerlandês, e expressões dos grupos locais. Uma curiosidade, a língua portuguesa no Brasil se origina do português de Portugal, do tupi-guarani e de dialetos, com muitas contribuições do latim, africano, espanhol, italiano, alemão e inglês. Assim também, o Afrikaner, ele é uma mistura do inglês e do holandês, e de algumas expressões locais. É importante, nesse momento, nós compreendermos a diferença de colonização e de imperialismo. Ambos os processos foram realizados com a finalidade de gerar lucro para os países europeus, dominando e subjugando os povos nativos da região. A colonização ocorreu nos séculos XV e XVI. As potências europeias da época eram Portugal e Espanha, e o sistema vigente era o capitalismo comercial. Era uma época do mercantilismo. O objetivo principal era a busca de especiarias e metais preciosos, e resultou na colonização de diversas regiões do mundo. Já o imperialismo, ele ocorreu no século XIX, com diversos países europeus participando, com a Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, etc. E o sistema vigente era o capitalismo industrial, diferente do outro, que era o capitalismo comercial, mercantilismo, agora capitalismo industrial, um contexto da segunda revolução industrial. O objetivo principal era a busca por novos territórios para a extração de matérias-primas e a utilização de mão de obra barata e ampliação do mercado consumidor, e resultou na divisão do continente africano entre os países europeus. O neocolonialismo, ou imperialismo, ele objetiva a disputa de territórios. Era uma disputa de territórios pelos europeus, pelas colônias da África e da Ásia. Demonstram-se relações de poder, de dominação geopolítica, econômica e cultural. É o estabelecimento em áreas estratégicas de controle, ou seja, o liberalismo econômico. Matérias-primas, mercados, consumidores, crescimento econômico, defesa militar, etc. São as características do liberalismo econômico. Então vamos entender melhor o que é esse liberalismo econômico. São conjuntos de princípios políticos e econômicos. E temos como os principais expoentes desses princípios Adam Smith e Davi Ricardo. Ele se originou na crise do absolutismo, com a cobrança dos altos impostos, né? Houve uma busca, uma alternativa. Então qual que era essa alternativa do liberalismo econômico? Tinha como características assim, a não intervenção do Estado na economia, e toda a riqueza provém do trabalho, e a lei da oferta e procura, a livre concorrência. O grande problema está aí. Segundo os defensores desses princípios, toda a pobreza ela é um fracasso, ela vem do fracasso, porque a pessoa é fracassada, ela não consegue a riqueza, o sucesso. Para definir o racismo institucional, eu utilizo aqui um texto da Comissão de Igualdade Racial de 1999. O texto diz assim: o fracasso coletivo de uma organização para prover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e comportamentos que
totalizam em discriminação por preconceito involuntário, ignorância, negligência, estereotipação racista que causa desvantagens a pessoas de minoria étnica. O racismo e a discriminação racial, ela foi realizada na maioria dos países colonizados. Sendo assim, os negros, eles eram considerados raças inferiores, obedeciam, enquanto que os brancos eram considerados raças superiores e ditavam as regras. Nesse caso, a raça, era delimitadora de hierarquias. Aí eu questiono, né? Uma supremacia branca? O professor Munanga, ele define o conceito de raça etimologicamente. Para ele, o conceito de raça veio do italiano razza, que por sua vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria e espécie. Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente usado na zoologia e na botânica, para classificar as espécies animais e vegetais. O conteúdo da raça é morfobiológico e o da etnia é sociocultural, histórico e psicológico. Um conjunto populacional dito raça branca, negra e amarela pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum, têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram geograficamente no mesmo território. Algumas etnias construíram sozinhas nações, assim o caso de várias sociedades indígenas brasileiras, africanas, asiáticas, australianas, etc., que são ou foram etnias nacionais. Simplificando, raça é morfobiológico, tem a ver com o biológico, e etnia é sociocultural, histórico e psicológico. Vamos falar sobre diversidades étnicas. A diversidade étnica no continente africano é um dos fatores responsáveis pelo desencadeamento de vários conflitos armados. Muitas dessas guerras no continente são consequências dos processos de colonização e descolonização. Os colonizadores não respeitaram as diferenças culturais entre as diversas etnias, separando os grupos que viviam em harmonia e muitas vezes colocando em mesmo território grupos rivais. Os europeus exploraram as riquezas e deixaram graves problemas econômicos e sociais e uma série de conflitos separatistas e étnicos. Um dos maiores exemplos de luta entre diferentes grupos étnicos foi entre os Hutus e os Tutsis, em Ruanda. Até a Primeira Guerra Mundial, esta região pertencia à África Oriental Alemã. Em 1919, após a derrota dos alemães na guerra, os belgas assumiram o controle do território. Está aí uma indicação de filme para que você possa compreender melhor como funcionava essa questão de desigualdades e de conflitos raciais na África. Hotel Ruanda. Eu recomendo. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista para entender melhor essa questão.
de grupos étnicos, entre uma disputa entre os Hutus e os Tutsis. Os países colonizados, eles sofrem com ranço de herança colonial. As populações nativas locais, elas recebem influências dos colonizadores. No caso, na África do Sul, ela foi colonizada, dominada e explorada pelos holandeses e britânicos. Então, houve diversas influências europeias sobre esse povo. Em se tratando de cidadania, para mim, não há melhor pessoa para ilustrar esse longo caminho que é a construção da cidadania, de uma cidadania que ainda está inconclusa, ela é realizada passo a passo, com avanços e com retrocessos e com disputas, né? É o historiador e sociólogo José Murilo de Carvalho. Ele faz a ilustração que aqui no Brasil é um longo caminho. E eu estendo essa ilustração do Brasil, um longo caminho para a cidadania, para países colonizados também. Por exemplo, a África do Sul. José Murilo de Carvalho, ele coloca aqui 3 dimensões, né? A dimensão dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Então, para ele, a cidadania, ela tem essas dimensões. Nos direitos civis, ele trabalha a questão da liberdade, da propriedade, da igualdade perante a lei. Então, qualquer atitude que fira a liberdade, que não dê condições de propriedade e de igualdade perante a lei, então, fere os princípios de cidadania. E isso foi vivido no país, tem sido vivido em alguns locais, inclusive na África do Sul. Dos direitos políticos, por exemplo, o povo precisa participar do governo da sociedade e votar. Então, o povo participando e votando conscientemente, ele tem direitos políticos, exerce a sua cidadania. A mesma coisa são os direitos sociais. Todo mundo tem direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria, etc. A cidadania, ela não é algo dado, conforme Pedro Demo fala, ela é algo conquistado, né, pelo povo, pela luta social, pelos movimentos sociais. E nós temos visto, ultimamente, inúmeros ataques à cidadania. Então, vimos a reforma da educação, um aligeiramento da formação básica, a reforma trabalhista que muito prejudicou o trabalhador, o achatamento dos salários, a inflação, a questão da saúde, né, a questão da reforma da Previdência que muito prejudicou o trabalhador. Então, é por isso que o José Murilo de Carvalho, ele diz que a cidadania, ela é um longo caminho. Então, temos que percorrer, temos que lutar, temos que conquistar, temos que lutar pela cidadania. Vamos para mais um exercício sobre o apartheid. Esse aqui é da FGV. De 1948 a 1991, vigorou na África do Sul o regime denominado apartheid. A esse respeito, é correto afirmar: trata-se de uma política de segregação racial que excluía os negros da participação política, mas lhes reservava o livre direito à propriedade da terra. Trata-se de uma política de segregação racial que previa uma lenta incorporação da população negra às atividades políticas do país.
Trata-se de uma política de segregação racial que excluía negros e asiáticos da participação política e restringia até mesmo a sua circulação pelo país? Trata-se de uma política de integração racial baseada na perspectiva ideológica da mestiçagem cultural entre as diversas etnias negras? Trata-se de uma política de segregação racial que propunha a eliminação gradual da minoria negra como forma de garantir a dominação branca. Então vamos analisar uma por uma. O que vocês acham? Trata-se de uma política de segregação racial que excluía os negros da participação política, mas lhe reservava o livre direito à propriedade de terra? A primeira parte está certa. Trata-se de uma política de segregação racial que excluía os negros da participação política. Mas a segunda parte está errada. Mas lhe reservava o livre direito à propriedade de terra. Eles não tinham direito à propriedade de terra. E quando era dado uma terra para eles, seria terras segregadas, certo? Então essa não é. Trata-se de uma política de segregação racial que previa uma lenta incorporação da população negra às atividades políticas do país? Eles já haviam enfrentado esse apartheid durante mais de 40 anos. Então, não era essa a questão. Essa questão a gente pode colocar aqui que não é essa a questão. Agora vamos prestar bem atenção. Trata-se de uma política de segregação racial que excluía negros e asiáticos da participação política e restringia até mesmo a sua circulação pelo país? Essa primeira parte correta. Trata-se de uma política de segregação racial e que excluía os negros e os asiáticos da participação política. E a terceira parte, restringia até mesmo a sua circulação do país? É verdade, eles tinham que ter o passe, eles tinham que ter a carteira para poder passar e circular em certos lugares. Então, essa é a verdadeira. Nós já sabemos que a terceira opção é a correta, mas vamos ver essas outras duas de baixo. Trata-se de uma política de integração racial baseada na perspectiva ideológica da mestiçagem cultural entre as diversas etnias? Não. Com certeza a quinta também não, né? Trata-se de uma política de segregação racial que propunha a eliminação gradual da minoria negra como forma de garantir a dominação branca? Também não, né? Então a resposta verdadeira é que de 1948 até 1991 vigorou na África do Sul o regime denominado apartheid. A esse respeito é correto afirmar: trata-se de uma política de segregação racial que excluía negros e asiáticos da participação política e restringia até mesmo a sua circulação pelo país. Chegamos ao final dessa videoaula e espero que tenham gostado. Este trabalho é fruto de nossas pesquisas para o estágio de Sociologia no ensino médio. Agradecemos a sua participação. Tem sido uma imensa satisfação compartilhar com vocês esses temas sociológicos. Não esqueçam de deixar o seu like, as suas sugestões e os seus comentários. As videoaulas continuam. Não percam a próxima. Esperamos vocês. Um abração. Até lá.